A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Éder, seja muito bem-vindo neste canal Nação da Cruz MS, seja muito bem-vindo aqui. Bom, antes de ir diretamente ao assunto aqui, o tema do nosso vídeo, feminicídio, né? Quero tratar a respeito deste assunto feminicídio. O que é feminicídio? É a violência, né? Toda forma de violência cometida contra a mulher, especificamente no caso de morte, né? Quando a pessoa, né, mata, tira a vida da sua esposa. Isso é feminicídio. Também comete outros tipos de violência. Mas antes de entrar diretamente no assunto aqui, eu quero já parabenizar a todas as mulheres do Brasil e do mundo, mulheres guerreiras, mulheres valentes, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. É o Dia Internacional da Mulher e com certeza elas merecem muito mais do que uma mera homenagem a elas. Merecem respeito, merecem carinho, merecem amor da parte de seus companheiros, da parte de toda a sociedade. Pelo sacrifício que a mulher carrega nas costas. Muitas vezes uma mulher carrega a responsabilidade de toda uma casa nas costas pela irresponsabilidade do companheiro que não quer ajudá-la nessa tarefa, no dever que lhe compete. Então, meus parabéns aqui a todas as mulheres. Bom, e falando a respeito de feminicídio, quero dizer para vocês, como no título do vídeo, não existe homem que comete violência contra as mulheres. Não existe, nunca existiu e jamais existirá. Garanto para vocês que não existe. Se alguma mulher falar que sofreu violência da parte de algum homem, ela ou está mentindo ou ela não tem conhecimento daquilo que está falando. Mas como assim, pastor Éder? Quantos homens aí? Os jornais estão cheios, as páginas policiais dos jornais estão recheadas aí de feminicídio. Sim, estão recheadas de feminicídio, mas não foram homens que cometeram aquelas violências. Não foram homens, foram moleques, foram covardes, porque um homem não faz isso com a sua esposa. Quem realmente mata a sua esposa não pode ser, nem merece ser chamado de homem. É um frouxo, é um covarde, é um moleque. Então não tem o direito de ser chamado de homem. Não é homem de verdade, nunca foi homem de verdade. Então é nesse sentido que eu quero iniciar esse vídeo, já falando para todos os homens que estão me assistindo. Se você levantar a mão sequer para sua esposa, se você sequer levantar a mão para ela, se quer ameaçar bater nela, você não é homem, você é um frouxo, você é um covarde e também você é um moleque. Não merece o título de homem. Todos estes que tiraram a vida de suas companheiras, não me importa que justificativas eles deem à justiça, não são homens, nunca foram homens de verdade. Repito, são covardes. Eu levantei uma estatística aqui, o Brasil, somente em 2020, teve 1.350 casos de feminicídio. Aqui no Brasil, 1.350 casos, ou seja, 6 horas, a cada 6 horas, um feminicídio acontece. A cada 6 horas, uma mulher perde a vida na mão desses monstros covardes, desses frouxos e desses moleques. Quando, na verdade, segundo a palavra de Deus, a ordem de Deus aqui em Efésios 5:25 é: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Difícil, né? Difícil por quê? Porque o homem não tem o desejo de cumprir a palavra do Senhor Deus. Enquanto ele não assumir a sua responsabilidade perante Deus, ele não vai cumprir mesmo isso. E eu marquei aqui, né? Alguns pontos, numa folha de papel aqui para falar para você, os problemas, a problemática desses homens que na verdade são moleques, que iniciam um relacionamento já totalmente destrambelhado, assumem um relacionamento com uma moça ali, já no início, já causando problemas. Eu vou tratar desse assunto aqui. Mas a ordem de Deus aqui, se nós seguíssemos a ordem de Deus, se esses moleques, esses frouxos, esses covardes seguissem a ordem de Deus aqui, o ensinamento de Deus de amar as suas mulheres, se verdadeiramente amassem, como Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela, ou seja, assumindo a responsabilidade dos cuidados com relação ao lar, com relação aos filhos, com relação à própria esposa, não aconteceria feminicídio, não haveria tanta mortandade de mulheres na mão desses crápulas, na mão desses covardes, na mão desses moleques. Não haveria. Bom, eu listei aqui alguns dos problemas, onde fala aqui que o problema é que a maioria dos homens, vou falar de homens como força de hábito, quando na verdade são moleques. O problema é que a maioria dos homens já iniciam um relacionamento sem entender a responsabilidade ou as responsabilidades que há em um casamento. Já parou para pensar que a maioria dos homens já inicia um relacionamento ou mesmo dão início a um matrimônio sem entendimento nenhum das responsabilidades que abarca aquela situação? Eles entram naquele casamento achando com uma mentalidade totalmente doentia, uma mentalidade totalmente avessa,
doentia de acordo com seu caráter doente, de acordo com seu caráter corrompido. Eles não fazem ideia da responsabilidade. A maioria entra no casamento sem fazer ideia da responsabilidade que é um casamento perante os olhos de Deus. E eu marquei alguns pontos aqui, olha só. O homem, a maioria dos homens, para não dizer moleques, como eu falei para vocês, ele acha que casamento é só sexo. Olha só, a maioria dos homens acham que casamento é só sexo. Ele olha aquela moça, vê o corpo bonito dela, fala assim, eu vou transar com ela, né, a noite inteira, para mim vai ser um objeto sexual, não vai passar de um objeto sexual na minha mão, não é assim? Eu quero aproveitar, quero usar e lambuzar, como fala, né, por aí. Eles acreditam que casamento é somente sexo. Muitos entram num casamento para poder dormir com a mulher ou a menina, né, com quem está casando ali, unicamente por conjunções carnais, unicamente por sexo, sem ideia nem mesmo das suas responsabilidades com relação até ao próprio sexo, não é assim? Então eles acham que casamento é sexo. Olha a mentalidade da maioria desses moleques que entram no casamento. Outro ponto aqui, eles nem se importam com a educação de seus filhos. Então, diante do sexo, né, acabam gerando filhos dentro desse casamento. E esses homens, né, homens entre aspas, eles olham a educação de seus filhos com total irresponsabilidade, julgando ser dever unicamente de sua esposa, com quem ele casou, a educação dos seus filhos. Sabe aquele homem frouxo, aquele homem banana, aquele homem que deixa a responsabilidade todinha para a esposa? Os filhos, ela que tem que cuidar, ela que tem que corrigir, ela que tem que zelar dos filhos, ela que tem que ir à escola na reunião de pais e mestres, ela que tem que resolver os problemas dos filhos na escola, dos filhos com a vizinhança, enfim, com toda a educação dos filhos, é problema dela, é ela que tem que resolver. Essa é a mentalidade desses moleques que casam, né? Sem uma visão de responsabilidade, uma visão de seriedade segundo a ótica da palavra de Deus. Outro ponto também que acontece dentro do casamento, a maioria destes, entre aspas, homens, né, para não dizer moleque, querem viver uma vida de solteiro. Casam, mas querem viver uma vida de solteiro. Querem deixar a mulher em casa junto com seus filhos, afinal de contas é da responsabilidade dela cuidar dos seus filhos, enquanto eles vão jogar futebol com seus amigos. E do futebol vai para o barzinho, ou ao contrário, começa no bar e vai para o futebol, sei lá, vice-versa, e volta para casa às 2, às 3 da manhã, como se não tivesse uma esposa, como se não tivesse uma responsabilidade dentro do lar. Olha só, a maioria quer viver desta forma, como se fossem solteiros, como se ainda tivesse uma vida de solteiros. Afinal de contas, eles não notaram que eles não estavam preparados, moral, espiritualmente, em maturidade, para um casamento, para constituir uma família. Como eu falei, entrou pelo casamento pelas portas do sexo, pelas portas da paixão desenfreada ali, achando que casamento, né, é um mar de rosa que não precisa se assumir uma responsabilidade. E casamento é um mar de rosa desde que nós façamos realmente um mar de rosa, desde que nós viemos plantar as rosas dentro do casamento ao invés de espinhos. Então, eles não pensam, não têm esse tipo de ideia, então não tem esse tipo de mentalidade, de visão quanto ao casamento. Outro ponto que eu coloquei aqui, esses homens, para não dizer moleques, não têm responsabilidade no emprego e ainda não querem ser cobrados pela esposa quando aparecem as necessidades financeiras dentro de casa. São homens irresponsáveis, para não dizer moleque, como eu tenho afirmado aqui, não param em emprego nenhum, não aguentam a humilhação do chefe, né? Logo já chuta o pau da barraca, mas não consideram que precisa daquele emprego, tem que aguentar, tem que engolir sapo naquele emprego, porque agora ele tem uma responsabilidade, ele tem filhos para cuidar, para zelar, para sustentar, tem uma família para ser sustentada, mas não, né? O indisciplinado, o preguiçoso, o irresponsável deste homem acaba saindo, pedindo a demissão, abandonando aquele emprego ali. E quando as coisas começam a apertar dentro de casa, quando as cobranças começam a chegar, porque está faltando o arroz, o feijão, está faltando a boa educação dos filhos, está faltando o material escolar para os filhos, aí começam os problemas dentro do próprio lar. Aí começa o quê? As brigas. Aí começam o quê? As discussões. Enfim, é um moleque incapaz de assumir como homem as suas responsabilidades no lar. É um moleque incapaz de assumir as responsabilidades dentro do lar. E o resultado não é outro, senão aquilo que eu acabei de falar aqui. Brigas, contendas e mais brigas. E, por fim, o divórcio e o assassinato, na maioria dos casos. Que é o que faz com que o Brasil tenha esse ranking de feminicídio de 1.350, ou seja, um assassinato, uma violência contra a mulher a cada 6 horas.
O pior desses covardes é que quando a mulher cansa de sustentar esses vagabundos, cansa de sustentar esses frouxos, esses covardes, e ela quer uma libertação, porque tem que se libertar mesmo dos cafajestes deste, porque isso aí não é homem, é moleque. Esses moleques, né, que se julgam homens, não aceitam que a mulher vá embora, não aceitam. Mas eles são incapazes de assumir a responsabilidade de amar a sua esposa, de zelar pela vida do lar, pela vida dos filhos. O que acontece? Não vou aceitar, e chega lá e mata a coitadinha, mata a mulher, né? Acaba matando, tirando a vida da própria esposa. Isso tem acontecido aos milhares. Tem acontecido muito aqui no Brasil, fora aí no estrangeiro também, no mundo. Isso tem acontecido. Não aceita a separação. Fora outra questão também de homens que são violentos com relação às suas esposas, batem, machucam. Eu conheci um caso, esses tempos atrás aí, em que a mulher, ela saiu cansada do emprego, decidiu passar na casa dos pais dela, visitou os pais dela e chegou em casa. O marido já estava em casa, né? Por ela ter passado na casa dos pais, ela demorou um pouquinho. Ele, que era um vagabundo, e é um vagabundo mesmo, um safado, um cafajeste, né? Achou que ela, já começou a acusá-la de estar traindo ele, que não tinha zelo dos filhos, só queria saber de ficar bebendo com os amigos, chegou em casa, matou a mulher por espancamento. Matou a mulher por espancamento. Deu tanto soco na cara dela que teve traumatismo craniano. A mulher. Matou a mulher. A mulher gritava, pelo amor de Deus, para, eu estava na casa dos meus pais. Foi totalmente inútil o clamor daquela mulher para que seu marido parasse de espancá-la. Bateu nela na frente do filho pequeno até a morte. É um vagabundo, é um imprestável, uma pessoa dessa que não deve ser chamado de homem, mas de moleque. Por que ele não vai lá na rua? Ele tá nervosinho? Você é um homem que gosta de bater em mulher? Sai lá na rua, dá um tapa na cara do primeiro homem que você encontrar lá na frente para ver se você vai ter coragem. Vamos lá, dá um tapa na cara de um homem, porque bater em mulher é fácil. Espancar a mulher é fácil, o homem já tem uma constituição mais forte do que a mulher. Por isso que a palavra de Deus fala, né, que o homem ele tem que honrar a mulher como vaso mais frágil. Está aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, coisa que eles não têm, eles nem sabem o que é entendimento. Dando honra à mulher como vaso mais frágil. Mais frágil aqui não quer dizer somente no físico, e também não quer dizer que ela seja frágil em seu caráter moral, seja frágil no seu psicológico. Não, tem mulheres muito mais valentes do que os homens, muito mais fortes psicologicamente e até espiritualmente do que os homens. Como vaso mais frágil é no sentido de que a mulher ela é diferente do homem na questão do sentimentalismo, da emoção, da alma. Ela é sentimental, ela é sensível, é diferente de nós, que um outro homem fala uma palavra dura para nós passamos por cima daquilo, mas a mulher ela guarda. Ela quer ser bem tratada, ela é sensível neste sentido aqui que eu estou falando. Então a Bíblia fala que nós devemos dar honra à mulher como vaso mais frágil. Como sendo vós, ou seja, nós homens, os seus co-herdeiros da graça da vida. Nós somos co-herdeiros. Aquilo que a mulher vai ganhar da parte de Deus, nós vamos ganhar também. E devemos dar honra à mulher como vaso mais frágil para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso aqui já cabe aos crentes, aos filhos de Deus, aos cristãos. Honre a tua mulher para que as suas orações não sejam impedidas. E a mulher ame o marido. Ah, mas minha esposa não me ama, mas você a honra. Eu poderia fazer vários vídeos a respeito aqui do casamento. Talvez até faça, né? A respeito do casamento, do lar. Eu não sou um Cláudio Duarte aí, não é minha área, né? Mas um pastor, ele é como clínico geral, ele tem que entender um pouco de cada coisa para saber orientar as famílias, né? Então, quero deixar aqui esse vídeo, né, no Dia Internacional da Mulher, e espero que muitos homens, né, sejam homens de verdade ao assistir este vídeo aqui e venham realmente amar e tratar bem suas esposas, dando honra à sua esposa. Fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos os lares e especialmente a todas as mulheres, hoje e sempre.